Boas pessoal, como é que estão? Ora, hoje vamos analisar alguns mapas sobre as eleições na Alemanha que eu trouxe aqui para este vídeo porque nós estivemos a acompanhar as eleições na live stream de domingo, mas não tivemos acesso a algumas sondagens importantes e, acima de tudo, aos resultados finais. Portanto, hoje vamos analisar alguns dos dados mais importantes, ou pelo menos mais interessantes para já, sobre estas eleições na Alemanha. E eu trouxe inicialmente este gráfico, que é a intenção de voto dos trabalhadores alemães. E como vocês podem ver, vemos que o AfD, a nível nacional, ou seja, já nem é uma questão de leste-oeste, a nível nacional, nos trabalhadores alemães, o AfD ganhou completamente contra a esquerda e até contra os conservadores. Portanto, a ideia de que a esquerda é defensora dos trabalhadores não pega muito no eleitorado alemão, que, neste caso, há uma predominância dos blue-collar jobs, ou seja, trabalhos mais de indústria, trabalhos mais pesados, trabalhos mais físicos. Temos uma predominância do AfD, que é vista então como o partido que mais depressa defende os direitos desses mesmos trabalhadores ou as condições desses mesmos trabalhadores. Não necessariamente direitos, mas as condições, até pelo seu programa económico, que é defensor de um livre mercado mais aguerrido e foi contra a desnuclearização da Alemanha, que teve grandes impactos industriais e também impactos nos preços da energia. De resto, agora olhamos para este mapa, que é a intenção de voto entre os jovens, e faz-se aqui uma distinção no género, no sexo, entre as mulheres e os homens. Vemos que os jovens masculinos dariam uma clara vitória ao AfD, uma claríssima vitória à direita também, se formos a juntar aquilo que são os partidos vistos como de esquerda ou de centro-direita até à direita, se incluirmos a CDU, que para todos os efeitos não é de direita, mas tem algumas vertentes mais conservadoras. E depois temos ali, então, na parte esquerda, uma total supremacia do Die Linke, que é basicamente o bloco de esquerda lá da Alemanha. E vemos, então, que no caso feminino, nas jovens mulheres alemãs, dos 18 aos 24 anos, teremos uma total arrasia do bloco. Eu já vi algumas teorias sobre o porquê disto ser assim. Eu, inclusive, vi este tweet da Helena Ferro Gouveia, em que diz que a educação está entregue a nível estadual e não é federal, o que ajuda, por vezes, a fazer com que certas teorias ou certas narrativas sejam mais facilitadas e exista uma legitimação daquilo que é a esquerda radical. Não sei se é assim, mas que é interessante ver estas mesmas teorias, porque o facto de existir então aqui uma possibilidade posterior de alguns partidos que ganhem alguns estados a nível mais local doutrinarem ou utilizarem os meios de educação para imporem suas visões, pode de facto atrasar aqui uma mudança sistémica na Alemanha ou acelerar a sua queda, porque a polarização é cada vez mais notória e especialmente em termos de género e em termos de juventude. Se nós formos a ver no conjunto das coisas, quer dizer, quer o AfD, quer a direita radical, quer esta esquerda radical, juntos teriam uma claríssima maioria e vemos que os jovens estão claramente mais radicalizados, mais polarizados. Temos aqui outro mapa que eu achei interessante trazer para este vídeo, não porque é muito relevante, mas porque, de facto, em termos de narrativa, vemos que nem sempre existe uma uniformidade. Por acaso, no caso da comunidade homossexual da Alemanha, vemos que supostamente, isto segundo esta grande sondagem, estamos a falar de dezenas de milhares de pessoas, vemos que a preferência de voto foi para o AfD. O que é interessante, se calhar pelo facto da líder do AfD ser lésbica, talvez, não sei, talvez pelo facto de existir aqui algum receio contra a islamização da Alemanha. É um cenário diferente de Portugal. Aqui existe uma predominância da imigração indo-hispânica, por exemplo, da América do Sul. Lá existe um problema maior, um atrito maior com a imigração vinda do Islão. E, portanto, se calhar algum receio quanto a isso possa ter feito com que a AfD começasse a ganhar algum apoio neste tipo de demografia, talvez, até porque depois temos os verdes e depois ainda temos os conservadores antes daquilo que é a esquerda radical. Portanto, temos aqui um homonacionalismo bastante interessante e, para todos os efeitos, a AfD não tem um tipo de campanha virado para ser totalmente a favor do lobby LGBT, pelo contrário. Por isso é que torna isto ainda mais interessante, ao contrário, por exemplo, de uma esquerda ou dos liberais que, efetivamente, utilizam essa mesma comunidade para fins eleitorais. Em vez deles, temos ali os verdes, que para todos os efeitos são de esquerda, também conseguem capitalizar muito acima da sua média de voto. Por último, temos aqui este mapa, que vocês já vão entender o porquê de eu estar a trazer. Como vocês podem ver, existe ali uma grande mancha de ateísmo na zona leste, que foi a zona dominada pela experiência da Alemanha Oriental, uma experiência de tentativa socialista e comunista, que arrasou completamente os laços que a Alemanha e o povo alemão naquela zona tinham
com Deus e com as instituições religiosas. E depois temos ali, mais a norte, uma predominância protestante e a sul, uma predominância católica. Isto vai ser importante até pelos mapas que nós vamos ver a seguir, mas fiquem com este registro. Existe uma mancha azul que é compatível com a vitória da AfD e de facto é interessante ver que pode existir aqui alguma correlação. Não estamos a falar propriamente de um partido que faz da questão religiosa a sua principal bandeira, estamos a falar de um partido que faz da questão identitária a sua principal bandeira, a questão da imigração, e portanto isso pode não necessariamente atrair um voto religioso, porque as duas coisas podem não estar 100% direcionadas ou relacionadas. Por outro lado, podemos ver que os católicos dão uma preferência muito maior aos conservadores, porque este é o catolicismo, ou este é o protestantismo, o cristianismo, que é o cristianismo da compaixão, é o cristianismo que usa o verso do bom samaritano para tudo e para mais alguma coisa, mas é o cristianismo que recusa a espada. E, portanto, temos este cristianismo, de certa forma, um bocado domado, um bocado adormecido por estas organizações, por estes partidos, nomeadamente mais conservadores, da democracia cristã, mesmo que eles tenham sido responsáveis pela islamização da Alemanha, o que é bastante interessante. Mas, de facto, nota-se que a vitória da CDU é 100% compatível com a supremacia quer do catolicismo, quer do protestantismo, a norte e a sul e a oeste da Alemanha. O que é bastante interessante de ver, de facto, que o que tem movido a direita na Alemanha é mesmo uma questão económica, identitária e de segurança, não necessariamente dos valores que fizeram a própria direita, mas isso já fica para outro vídeo. Por último, temos então aqui este mapa, que é o mapa final. Vemos que o AfD passou dos 20%, quase 21%. É interessante ver que aqui na zona de Berlim temos uma grande batalha campal entre a esquerda e os conservadores e os verdes. Mesma coisa aqui nos grandes centros urbanos, o que dava para um vídeo, quer dizer, este liberalismo cosmopolita e urbanoide é altamente antagónico aos interesses gerais e comuns da população. Mas, para todos os efeitos, vemos então aqui a tal mancha azul, que é compatível com aquele mapa que nós vimos anteriormente, e depois uma grande mancha preta. Embora existam depois algumas manchas, naturalmente, vermelhas, porque o SPD é um partido institucionalizado e bastante tradicional da Alemanha. Existem, portanto, algumas coligações possíveis. Por um lado temos aqui a CDU e o SPD, que é o que eu tinha dito na live, que era o mais provável de acontecer. Sabemos agora que provavelmente é mesmo o que vai acontecer. E depois existem outras coligações possíveis, mas eu acho que o CDU seguiu o curso normal de um partido de centro-direita na Alemanha em escolher o SPD como o seu aliado. Agora, as pessoas votaram também já sabendo dessa hipótese, e especialmente na questão da imigração. Vemos que a CDU não vai fazer grandes restrições. O próprio novo chanceler já teve a oportunidade de dizer isso, que não vai fechar as fronteiras. Portanto, era previsível. Mas existem aqui outros mapas que vamos analisar. Por exemplo, a CDU não ganhou votos em todos os sítios. Vemos que na zona leste esse ganho foi completamente abafado pelo crescimento do AfD, que cresceu em todos os sítios na Alemanha. Todos os estados, todos os colégios viram o aumento do AfD. Já a CDU não conseguiu crescer muito ou quase nada, até nestas zonas a leste. Depois, temos o SPD, que perdeu em absolutamente todas as zonas do país. Chegou a perder às vezes 18 pontos, como vocês podem ver aqui, é o máximo do SPD. Depois os verdes ganharam aqui na zona perto da França, curiosamente, mas de resto tiveram grandes quedas, não tão grandes como o SPD, entretanto. Depois a esquerda perdeu em algumas zonas a leste, o que é bom, porque esta é a zona de debate ideológico mais aceso e mais polarizado no país. Quer dizer que perdeu em alguns sítios para o AfD, nesta zona leste, mas tem aumentos vertiginosos, incríveis. Por exemplo, aqui na zona de Berlim e aqui na zona mais a oeste. Portanto, cresceu imenso. Por fim, temos aqui o BSW, que é uma cisão com a esquerda, mas alegadamente mais contra a imigração. Eu digo alegadamente, falámos nisso na live, porque há quem diga que é apenas um cavalo de Troia, mais opositor da União Europeia, por exemplo, e vemos que claramente venceu aqui mais a leste, porque, como eu disse, é a zona mais polarizante em termos ideológicos, mas não conseguiu chegar ao Parlamento, o que é bastante interessante, porque faz com que o AfD tenha um monopólio da defesa da imigração e, portanto, o voto útil no futuro pode ajudar o AfD a aproximar-se da CDU. Não se esqueçam, só existem 8 pontos a separar o segundo lugar do primeiro. Portanto, é muito provável, se as coisas correrem bem para o AfD, que nas próximas eleições já tenhamos o AfD em primeiro, exatamente se estes votos úteis não acontecerem. Depois, por último, temos aqui os liberais, que perderam em todos os sítios, com quedas a chegar aos 12 pontos, e é bastante interessante que, efetivamente, a Alemanha expulsou os liberais que estiveram no último governo com a esquerda do Parlamento.
Portanto, estes mapas foram os que eu trouxe para hoje, para esta análise, esta pequena análise, dados os resultados que já sabemos. Espero que tenham gostado, pessoal. Obrigado por terem visto até ao fim. Deixem like, comentem a vossa opinião sobre estas eleições. E de resto, vemo-nos no próximo vídeo. Saudações patrióticas e viva Cristo Rei!